Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos falar de duas pessoas na Bíblia, dois personagens da Bíblia, que retratam bem como devemos nos comportar perante Deus e ter o temor do Senhor e sermos obedientes ao que Deus manda a gente fazer. Muitas vezes as pessoas elas confundem e elas acham que pode sempre estar dando um jeitinho. Tem Saul, o rei Saul e o rei Davi. O rei Saul, ele desobedeceu a Deus, mas ele foi dando desculpas. Tem o rei Davi, que ele desobedeceu a Deus, ele cometeu o crime de adultério e além disso, ele também errou quando mandou o esposo da mulher que ele tinha se apaixonado para o fronte de batalha. Então ele cometeu dois crimes ao mesmo tempo, porque ele fez tudo para que aquele homem morresse, para ele ficar com a mulher dele. Mas o arrependimento de Davi foi um arrependimento de coração, diferente do que aconteceu com o rei Saul. E olha, eu vou ler o capítulo 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 em diante. E Samuel disse ao rei Saul: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei,
Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Olha a diferença. Não podemos deixar de ver quanta diferença da maneira de Saul se comportar e a maneira de Davi, porque é um exemplo muito forte, muito claro de como devemos nos comportar com Deus. Sabemos que somos falhos, não temos como dizer, eu não peco. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra, assim foi a palavra de Jesus. Nós também somos pecadores, mas o nosso coração, ele é mais precioso do que o ouro e a prata e devemos cuidar muito bem dele, para que chamemos a atenção do Senhor para as nossas vidas, para que ele tenha misericórdia e perdoe os nossos pecados. Porque quem é aquele que pode se vangloriar na presença do Santo dos Santos? Nós somos pecadores e temos que ter um coração quebrantado, um coração que se arrepende e se humilha ao Todo-Poderoso. Saul estava preocupado com os homens. Ele falou, e disse Saul: violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Ele não pensou no Senhor. Ele pensou nos soldados e ele continuou pensando nas pessoas. Ele não pensou em Deus. Ele não pensou em pedir perdão para Deus. Ele pediu perdão para o profeta. Ele falou, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E nessa mesma palavra, Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo. Olha, ele queria honra na presença das pessoas. Ele não queria, ele não se jogou na presença de Deus. Ele não se humilhou para Deus, ele queria honra na presença das pessoas. E ele ainda falou: volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Ele não falava o meu Deus, o nosso Pai. Assim como Davi. Davi tinha um amor tão grande por Deus que quando ele foi pego em pecado, ele falou: eu pequei contra o Senhor. E ele falava: por que está tão triste, ó minha alma? Eu ainda o louvarei a Deus. E ele sempre se humilhou na presença do Senhor. Ele sempre pensava em Deus acima de tudo e de todos. Assim como diz o mandamento, o primeiro mandamento da lei de Deus: ama ao teu Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes as pessoas deixam de pensar o que é que eu estou fazendo para Deus e pensa, o que é que eu estou fazendo para que as pessoas se agradem de mim. Agrade a Deus. Isso não significa que a pessoa vai ser uma pessoa arrogante, que tudo eu faço para agradar os outros. Não é isso. E que a pessoa que a pessoa se torne uma pessoa arrogante, que diga: eu não vou conviver bem com as pessoas. Não é isso. Mas quando Deus fala conosco, quando Deus nos coloca em uma posição, porque a posição de Davi já estava muito confortável quando ele chegou a ser rei. Ele passou por muitas dificuldades. Ele primeiro enfrentou um urso e um leão e ninguém viu, mas Deus via o coração dele e mandou o profeta ungir ele antes de que o rei saísse do seu lugar, porque antes só se colocava um rei no lugar do outro quando ele morresse. Mas ele ainda vivo, Saul,
E Deus mandou ungir Davi e Davi continuou na mesma humildade. Davi não tratou as pessoas mal e Davi continuou glorificando o nome do Senhor. Tanto que quando foi no dia que ele foi enfrentar o gigante, ele não falou assim: eu vou te matar, eu vou eu vou fazer com você, vou fazer de você picadinhos, ou eu vou derrubar você com essas pedrinhas que eu estou com ela nas mãos. Ele não falou isso. Ele falou para o gigante que ele estava desafiando o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus e nosso Pai. Ele sempre colocou Deus na frente de tudo e de todos. E quando chegou o dia que Davi pecou, e pecou muito feio, porque ele se apaixonou por uma mulher que era casada, e depois disso ainda mandou o marido dela para o fronte de batalha, e aquele homem perdeu a vida para que ele ficasse com aquela mulher. Quando o profeta mostrou para ele o mal que ele tinha feito, que ele estava cegado, ele estava cego, porque as pessoas, quando às vezes estão bem tranquilas e acham que já está tudo bem e para de lutar, olha o que acontece, pega desprevenida. Eu já estou bem, eu já estou num lugar seguro. Ele era rei, ele não foi para o fronte de batalha, ele teria que ter ido, e ele estava descansando no palácio. E ele se distraiu, e foi quando ele caiu na tentação, porque ele esqueceu de tudo e viu aquela mulher bonita, porque a tentação, a pessoa não acorda e diz, eu vou em busca da tentação. E também está repreendido isso em nome de Jesus. A tentação vai até as pessoas. Ele estava lá e de repente ele do jardim do palácio ele viu uma mulher bonita. Aquela mulher apareceu na frente dele e ele viu e ele ficou cego por ela, cego de paixão, e ele esqueceu tudo que Deus tinha feito para a vida dele, e ele levou maldição para a vida dele, para a família dele, mas ele não perdeu a vida. E o que aconteceu com ele foi terrível depois, teve consequências, porque o pecado, ele sempre tem as consequências. Mas porque Deus restaurou a vida de Davi, o reino de Davi, porque Davi perdeu o reino para o filho dele. Ele perdeu todas as mulheres que ele tinha no harém, as concubinas, ficaram com o filho dele. E ele teve que fugir por causa do filho dele, depois de tudo isso que ele fez. Mas ele se arrependeu tanto, ele pediu tanto perdão a Deus, ele se humilhou para Deus, ele não pensou nos homens, ele não se arrependeu pelos homens, ele se arrependeu porque ele falou, eu pequei contra ti, meu Senhor. E ele pediu perdão de todo o coração, ele não ficou dando desculpas. Saul foi dar desculpas, porque eu estava com medo dos homens, dos soldados, porque eles estavam com pressa e eu quis satisfazê-los, fazer a vontade deles. Não, Davi não foi dar desculpas, Davi foi pedir perdão direto a Deus, e depois ele teve o reino dele restaurado, a vida dele, as coisas dele. Mas essa passagem nos diz e nos mostra como é importante nos humilharmos para Deus. Se humilhe para Deus sem problema algum. Na palavra, às vezes as pessoas confundem e falam, quem se humilha, aquele que se humilha, Deus vai exaltar. Sim, quem se humilha para Deus não é se humilhar para os outros, é se humilhar para Deus, é buscar a Deus de todo o coração. Se arrepender, ter um coração, cuidado com o teu coração, cuida bem do teu coração, não deixe o inimigo colocar lixo no teu coração. E quando a gente pratica alguma coisa que a gente sabe que não agradou a Deus, corre, pede perdão para Deus do fundo do teu coração, seja sincero com Deus. Nós podemos até
querer enganar os outros, às vezes, eu ligo, depois não liga, eu vou fazer isso já sabendo que não vai fazer, mas a gente fala, eu vou fazer, e depois não faz, mas já sabendo, aí tá mentindo, tá omitindo coisas, mas enfim, para Deus não, com Deus temos que ser muito sinceros. Temos que falar do fundo da nossa alma. Não podemos esconder nada de Deus, porque nada fica escondido aos olhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu vim pedir para Deus para limpar os nossos corações e que sejamos como Davi. Por que não pedir um coração como o coração de Davi? Um coração que tem o temor do Senhor, um coração quebrantado, aquele coração que se humilha na frente de Deus e que reconhece as suas fraquezas e que sabe que o Todo-Poderoso, ele é tão bondoso que perdoa os nossos pecados. Mas como diz na oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados assim como perdoamos os nossos devedores. Assim, temos que perdoar, não guarde lixo no seu coração. Seja muito sincero com Deus, muito sincera, não reclame, agradeça. Peça a Deus direcionamento. Davi, tudo o que ia fazer, primeiro pedia direcionamento a Deus. E é nessa palavra de hoje, eu peço a Deus em nome de Jesus, Pai, nos dê direcionamento para tudo que formos fazer, Pai, para que sejamos obedientes a Ti, tementes a Ti, para que cuidemos bem da Tua obra, de tudo que o Senhor nos entregou, das nossas famílias, em nossos lares e daqueles que procuram, Senhor, um abrigo, um socorro, seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, que passar pela nossa vida, Pai, que saibamos aconselhar, ajudar, sem prejudicar, Pai, em nome de Jesus. Faz com que o Teu propósito se cumpra na vida dos Teus filhos e filhas. Nos faz, Senhor, obedientes à Tua palavra. Isso é mais importante do que o ouro e a prata. Queremos Te agradar, Pai. Queremos sempre andar nos Teus caminhos. Fecha as portas erradas, abre portas certas, Senhor, em nome de Jesus. Cura todo aquele que está enfermo, todo aquele que está com alguém ou com algum animal, Pai, enfermo no seu lar. Porque quando tem saúde no lar, quando tem todo mundo está com saúde, tem paz. Quando há paz, há a glória de Deus. Nós confiamos em Ti, Espírito Santo de Deus. Vem com Teu amor e poder e tira toda falta de paz. Preenche com Teu fruto, com a alegria, com a paz, a amabilidade, domínio próprio, o amor, que tudo vence, Senhor. Dai-nos o Teu fruto, Senhor. Vem com Teu amor e poder. Enche os nossos lares de alegrias e da Tua paz, Espírito Santo, com o Teu amor e poder. Dai saúde ao Teu povo, dai discernimento, dai sabedoria, dai entendimento da Tua palavra. Toca em todos os inscritos deste canal, Pai, para que escute a Tua palavra e que essa palavra chegue no lar daquele que está precisando ouvir, Senhor, daquele que precisa entender que o lugar que ele está é um lugar que Deus reservou para ele e que precisamos da orientação diária do Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos leve a lugares altos, mas a lugares seguros, que seja o Senhor segurando em nossas mãos, para que não percamos aquele lugar que o Senhor nos colocou. Saul, ele subiu de cargo, ele foi rei, mas ele desobedeceu a Deus. Não queremos te desobedecer, Pai. Se fizemos algo que não te agrada, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. É para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, não olhe os nossos pecados,
mas perdoa, Senhor, perdoa as nossas falhas e nos dá direcionamento, porque sem Ti nada vale, sem Ti não tem alegria, sem Ti não tem paz. Precisamos do Teu amor, da Tua santa presença, ó Espírito Santo. Jesus advoga a nossa causa, para que agrademos a Deus, para que cumpramos o nosso propósito aqui na terra e nos protege tudo que o Senhor nos deu, Pai. Dai-nos a Tua bênção, precisamos da Tua bênção, da Tua bondade e misericórdia. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai, já agradecendo pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela vitória do Teu povo, Pai. E por saber que o Senhor é bom em todo tempo Deus é bom, e esperamos, Senhor, por esse amor e pela Tua mão poderosa agindo em nosso favor e agindo, Deus, em nossas vidas. Quem impedirá do Teu povo ter vitória, do Teu povo conservar aquilo que o Senhor entregou, Senhor? Mas precisamos dos Teus ensinamentos, Pai, diário. E é em nome de Jesus que eu oro, confiando na Tua palavra, confiando no Teu renovo, confiando, Pai, que o Senhor está cuidando e zelando daqueles que Te buscam, daqueles que têm o temor do Senhor, porque como diz na Tua palavra, tudo coopera para aqueles que amam e temem ao Senhor. E é em nome de Jesus que eu falo, Senhor, Te amamos e temos o temor do Senhor. Cuida de nós, Pai, e dos Teus pequeninos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.